Essa desgraça não tem alma. Aquilo ali é só uma carcaça, senador Confúcio. Dentro deve ter um demônio de alta patente. Não tem alma, não tem sentimento. Ora, o povo do Espírito Santo que me elegeu, não elegeu um covarde. Eu nasci desmamado, Alexandre de Moraes, tirano sanguinário. Que o presidente dessa casa tem medo do Supremo. Ou tem medo do Supremo ou faz parte dessa cooperativa. A perspectiva desse time era fazer o mal, dizendo ser democráticos. Era prender pessoas, dizendo que elas são terroristas. E era inocentar terrorista, inocentar ladrão de dinheiro público, que roubou dinheiro público, que foi arrolado com nome e apelido na lista da Odebrecht. Ora, o Crezão, a Marielle ainda vive. Crezão vive. Morreu nas vísceras do Estado. O que essa casa fará, senhor presidente? Que o presidente, eu quero olhar para ele amanhã e dizer uma declaração dele nos jornais de que não dará prosseguimento ao que foi votado na Câmara, fazendo contenção às decisões do Supremo contra essas duas casas, que ele não vai dar prosseguimento. O senhor já reuniu com aqueles que te apoiam? Se as autoridades brasileiras não queriam que um assunto doméstico ganhasse as páginas do mundo exterior, fizeram tudo errado. O ministro Alexandre de Moraes não poderia nunca ter comprado briga com um homem do porte de Elon Musk. Não poderia, se ele quisesse continuar se dando bem. Mas, ao invés disso, ele acendeu o pavio de um barril de pólvora que vai explodir bem diante do nariz dele. É como se alguém retirasse o pino de uma granada e a arremessasse em sua direção. O que vai acontecer agora é que todo mundo vai ter de correr, sair de perto para não ser atingido pelos estilhaços, porque essa bomba vai explodir, não tem jeito, ninguém mais duvida disso. Elon Musk é um homem que, ao menor espirro, vira notícia no mundo inteiro. Nem a direita brasileira poderia imaginar que teria um aliado tão importante e tão forte em tão curto tempo. Foi um presente que ninguém planejou e esperava. A esquerda caiu sozinha, entregou de bandeja por pura ausência de inteligência. Não adianta dizer que na Rússia, na China e na Coreia do Norte, assim como na Venezuela, a coisa funciona tão bem e que poderia funcionar no Brasil. Não adianta, porque nesses lugares o processo de dominação, de lavagem cerebral e de opressão sempre existiu, ao longo de suas existências, ao longo dos séculos. As gerações já estavam acostumadas, nasceram dentro de um regime, dentro de um processo, e mesmo assim as novas estão acordando e já demandando por mudanças. O Brasil é totalmente diferente. As gerações foram educadas em uma outra cultura. Desde a independência, o país visa apenas a liberdade. E a única ditadura que se viu foi verdadeiramente a de Getúlio Vargas. Mas mesmo assim, aqueles que não queriam o que o povo do leste europeu passava e vivia, não enfrentaram dias difíceis, não enfrentaram dificuldades. Só quem teve problema foi o pessoal que queria a implantação de uma outra ditadura, a deles, que é a mesma que está sendo adotada agora no Brasil, mas que não tem mais chances de ir adiante. O curioso é que tem gente pagando para ver, pagando para chegar até o último suspiro, com a esperança de que vai conseguir sucesso. Lamento desapontar, mas não vai não. O Brasil conseguiu o aliado de peso, e peso insuportável para as autoridades nacionais. Se continuarem batendo de frente, vão perder, e feio. O Brasil tá querendo o mito, nosso povo tá pedindo mito, queremos o nosso capitão mito. Ele não é um juiz. Esse sujeito é um tumor na nossa democracia que precisa ser extirpado. É um vagabundo, eu me recuso a chamá-lo de ministro.
E gostaria de estar frente a frente com ele para falar isso pessoalmente para ele. Nem que fosse o último ato do meu mandato. Mas tem muita gente que está aceitando isso, está indo lá beijar a mão desse canalha, chamado Alexandre de Moraes. Tem muita gente com medo. Eu conheço muito patriota que ia pra rua e agora fala assim, cara, eu vou cuidar da minha família, porque talvez eu seja o próximo Clezão. Esse sujeito conseguiu intimidar todo mundo, é um fora da lei, ele faz tudo, ele faz o relatório, ele faz o que quer. Essa casa aqui não pode ficar em silêncio diante de tantos crimes cometidos por esse sujeito, juntamente com a organização criminosa que ele criou, composta de delegados da Polícia Federal, assessores e uma rede toda de uma milícia que ele montou dentro do Supremo Tribunal Federal. E essas revelações... Falou no G20, abre aspas, foi com tristeza que ao voltar ao governo encontrei um país com 33 milhões de pessoas na extrema pobreza, pessoas famintas. E com a volta dos programas em apenas 1 ano e 11 meses, o retorno de mais de 24 milhões de pessoas da extrema pobreza. Eu nunca vi uma pessoa tão mentirosa, tão canalha, quanto Luiz Inácio Lula da Silva, que nunca deveria ter saído da prisão, é o pai da mentira. Agora, ele falar que o presidente Jair Bolsonaro deixou mais de 50 bilhões em superávit, e ele aqui já está atingindo 1 trilhão, ele não fala. Então, eu quero dizer aqui ao senhor descondenado Lula, o senhor é mentiroso, canalha, eu quero que você prove que tinha 33 milhões de pessoas famintas na extrema pobreza quando o presidente Bolsonaro deixou o governo. Mentiroso, canalha, que deveria estar preso. Falando aqui do homem que aconteceu aqui semana passada, e eu em 20 anos na atividade policial, eu nunca vi tanto uma imprensa canalha, políticos de esquerda que mentem, e o próprio ditador ministro Alexandre de Moraes, que disse, homem bom na Praça dos Três Poderes é fruto de discurso de ódio, e a anistia vai gerar mais agressividade. Deixa eu falar aqui para a imprensa, para os políticos de esquerda e para o ditador Alexandre de Moraes. Ele fala que é o discurso de ódio que gera isso. Não é não, ministro Alexandre de Moraes, são suas condenações de ódio, como por exemplo, uma faxineira presa com uma Bíblia na mão no 8 de janeiro foi condenada a 17 anos de prisão. No Espírito Santo nós temos o pastor Fabiano, que ficou 1 ano preso, sem ter feito nada. Temos o vereador Armandinho, que era presidente da Câmara, foi preso sem ter feito nada. Nós temos lá a nossa baiana, que está presa até hoje, por essas decisões desses extremistas, decisões de ódio. Mas eu tenho certeza, só mais 30 segundos, presidente, já estou terminando, mas eu tenho certeza que o presidente dos Estados Unidos, a qual essa esquerda tanto joga pedra, mas não joga pedra em ditaduras, como Cuba, Venezuela, irá ajudar o Brasil a se livrar de ditadores que não respeitam a Constituição, que não respeitam a lei. Quando o Adélio Bispo tentou matar um candidato à presidência da República, era um lobo solitário. Agora um cara que tira sua... é um ataque à democracia. Porra, deixa de ser canalhas, cara. Solitário, um cara que é um ataque à democracia. Vamos se ferrar. Deus, pátria, família e liberdade. Trata dos atos executórios como um crime grave, como um assassinato, para realmente isso aí ser crime. Não pode a gente ficar ao sabor do que uma ou outra pessoa dentro aqui do Supremo Tribunal Federal entenda que possa ser crime ou não. Crime é o que está na lei. Pelo amor de Deus, Código Penal, não existe crime sem lei penal anterior que o defina e nem pena sem prévia combinação legal. Só que muita gente já saiu da política. Mesmo quando a conspiração se dá dentro e com altas patentes do Exército. Vamos prender então o jornalista da Folha que falou que desejava a morte de Jair Bolsonaro. Vamos prender a pessoa que fez a peça publicitária jogando bola com a cabeça do presidente Bolsonaro decapitado.
É isso que a gente quer.